Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 8 de maio de 2025. Atriz da Globo previu a própria morte no navio, parte 2. A série Bate-Almoche, Naufrágio da Justiça, cujo segundo capítulo foi disponibilizado hoje na Max, recria os últimos momentos das 55 vítimas da tragédia que chocou o Brasil no Réveillon de 1988 para 1989. A atriz da Globo estava no barco e Yara Amaral foi uma das vítimas da tragédia, aos 52 anos. No auge de sua carreira, ela havia trabalhado em novelas da Globo como Dancing Days, 1978, Cambalacho, 1986, e Anos Dourados, 1986. Nascida em São Paulo, em 1936, ela sonhava ser professora de matemática. No entanto, começou a se interessar pelas artes através do teatro amador e se formou na Escola de Arte Dramática, da USP, em 1964. Yara não sabia nadar e adiou o passeio por 3 anos. Ela foi com a mãe, Elisa Gomes, que na época tinha 73 anos, e o casal Dirce e Silvio Grotkowski, donos da empresa de cosméticos Paiute. Além de Yara, Elisa também morreu no naufrágio, enquanto Dirce e Silvio sobreviveram. Os 2 filhos da atriz, João Mário e Bernardo, com 13 e 15 na época, também iriam, mas trocaram o passeio por uma festa na casa de amigos. Um mês antes da tragédia, ela previu a própria morte. Em um almoço de família, seus filhos fizeram uma brincadeira com o fato de Yara não saber nadar, e ela comentou que tinha um sonho recorrente com uma morte na água. Desde pequena, eu sempre tive a impressão de que um dia uma onda me levaria. Em entrevista para Splash, em 2021, a sobrinha de Yara disse que a atriz não morreu afogada. Quando ela foi ao banheiro e viu a água subindo no vaso sanitário, ela sofreu um ataque cardíaco. Na verdade, ela não morreu afogada, ela teve um infarto só de ver a água entrando no barco, contou Larize Ferreira Amaral. Isso porque seu corpo não estava inchado pela ingestão de água, como foi o caso de Elisa Gomes. Meu pai teve que reconhecer o corpo de minha avó, que estava muito inchado, disse Larize. Allan Kardec volta a questionar os espíritos sobre o tema na Revista Espírita de maio de 1864, quando apresenta a teoria da presciência, como é possível o conhecimento do futuro. Compreende-se as previsões dos acontecimentos que são consequência do estado presente, mas não dos que nenhuma relação tem com eles, e, ainda menos, dos que são atribuídos ao acaso. Diz-se que as coisas futuras não existem, que ainda estão no nada, então como saber se acontecerão? Contudo, são muito numerosos os exemplos de predições realizadas, de onde concluir-se que aí se passa um fenômeno cuja chave não se tem, pois não há efeito sem causa. Essa causa, que tentaremos achar, ainda é o Espiritismo, ele próprio também chave de tantos mistérios, que Lula fornecerá e que, além disso, mostrar-nos-á que o próprio fato das predições não se afasta das leis naturais. Como comparação, tomemos um exemplo nas coisas usuais, e que auxiliará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Suponhamos um homem colocado no alto de uma montanha, considerando a vasta extensão da planície. Nessa situação, pouco será o espaço de uma légua, e facilmente poderá ele abarcar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, do começo ao fim da estrada. O viajante que por primeira vez percorre essa estrada sabe que caminhando chegará ao fim. Isto é simples previsão da consequência de sua marcha. Mas os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os riachos a transpor, as matas a atravessar, os precipícios onde pode cair, os ladrões postados para o assalto, as hospedarias onde poderá descansar, tudo isto independe de sua pessoa.
Para ele, o futuro é desconhecido, porque sua vista não vai além do pequeno círculo que o envolve. Quanto à duração, média pelo tempo consumido em percorrer o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e apaga-se a duração. Para o homem que está na montanha e que acompanha o viajante com o olhar, tudo isto é presente. Suponhamos que esse homem desça até o viajante que lhe diga: em tal momento encontrareis tal coisa, sereis atacado e socorrido. Ele predirá o futuro. Para o viajante, isto é o futuro. Para o homem da montanha é o presente. Agora, se sairmos do círculo das coisas puramente materiais e, por pensamento, entrarmos no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno reproduzir-se em escala muito maior. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e tempo não existem para eles. Entretanto, a extensão e a penetração de sua vista são proporcionais à sua depuração e à sua elevação na hierarquia espiritual. Em relação aos espíritos inferiores, eles são como um homem munido de poderoso telescópio, ao lado de outros que observam a olho nu. Nestes últimos a vista é circunscrita, não só porque dificilmente podem afastar-se do globo a que estão ligados, mas porque a grosseria de seu perispírito vela as coisas afastadas, como faz a névoa em relação aos olhos do corpo. Compreende-se, pois, que conforme o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, e até de muitos milhares de anos, pois o que é um século em comparação com a eternidade? Diante dele os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada do viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os acontecimentos que nesse período são o futuro para o homem da terra, para ele são o presente. Poderia ele, pois, vir dizer-nos com certeza: tal coisa acontecerá em tal época, porque ele vê essa coisa, assim como o homem da montanha vê o que espera o viajor na estrada. Se ele não diz, é porque o conhecimento do futuro seria nocivo ao homem. Ele entravaria o seu livre-arbítrio, paralisá-lo-ia no trabalho que deve realizar para o seu progresso. O bem e o mal que o esperam lhe são desconhecidos a título de provação. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de maio de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.